Bom dia a todas as pessoas presentes. É um prazer estarmos aqui nesse momento, nessa sessão do GT15 de Educação Especial, participando como parte do 15º Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste, reunião científica regional da AMPED. E esse ano, o tema da reunião da 25ª GT15 é Educação e Resistência, Desafios da Pesquisa e Produção do Conhecimento. Então, estamos aqui vendo várias colegas e várias pessoas novas e antigas colegas já de jornada do caminho. Estamos contando nessa reunião, nessa sessão, com a colaboração das duas intérpretes de Libras, que vão se revezar, Virgínia Cardoso e Tayane Macambira. Os nossos agradecimentos pela colaboração e participação nesse momento. Vamos ter como palestrante dessa sessão a professora doutora Francisca Maria Gomes Cabral Soares. Eu vou fazer uma breve apresentação. Ela vai expor o tema Inserção Social e Internacionalização do campo da educação especial no Nordeste. Prazer, Francisca, você é uma das que eu não conheço pessoalmente, mas vamos começando a nos conhecer, apesar da distância, nesse momento, né, numa situação assim, completamente inesperada, que já vem durando já 7 meses, quase 8, né? Nós estamos conseguindo sobreviver e resistir, como muitos ontem na abertura fizeram trocadilho, resistência e resistência. Estamos nós aqui. E, a Francisca, ela tem graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa Memórias, Autobiografia e Inclusão, a sigla é GPMAB. Atualmente é professora adjunto 4 da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, pró-reitora adjunto da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, pesquisadora institucional do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UERN, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e atualmente é coordenadora do GT15, que é de Educação Especial da Regional Nordeste da AMPED. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos temas formação docente, educação inclusiva, prática pedagógica, autismo, linguagem, os processos de ensino e aprendizagem e alfabetização na infância. Então, depois dessa rápida apresentação, eu tirei do Lattes, não perguntei à Francisca se ela gostaria de apresentar alguma coisa mais que eu não tenha falado. Francisca, você se sinta à vontade para acrescentar. E passamos a palavra para a Francisca, e vamos ouvir a exposição que ela vai nos falar sobre como anda a inserção social e internacionalização no campo da educação especial no Nordeste. Então, com você a palavra, Francisca. Oi, Terezinha. Começar agradecendo pela parceria, né? Apesar de não nos conhecermos assim presencialmente, mas a gente esses dias vai conversando por e-mail e por mensagem com você, com Sheila, né? Eu gostaria de assim, externar, né, nesse momento a grata satisfação de estar no EPEM mais uma vez. Eu participo do EPEM desde os tempos de mestrado, como aluna, apresentação de trabalho, né, depois como pesquisadora. Desde João Pessoa, desde 2018, na coordenação do GT15, a gente vem conversando e trocando ideias. Então, nesse momento tão desafiador, como falou a professora, é gratificante para nós podermos estar aqui nesse tempo de resistência mesmo, né? E em nome assim, do GT15, eu agradeço a participação de todos que estão na sala agora, a
gente compartilhar essa temática, né, que nós estamos trazendo, um diálogo assim bem produtivo, que seja enriquecedor, e nesta manhã a gente tenha ativado assim, outras questões para a nossa área de estudo, que é a educação especial. Terezinha disse o que está mesmo no meu currículo, que eu coloquei lá, né, que é o público, eu me sinto contemplada com a apresentação, é uma apresentação profissional mesmo, né? E aí a gente já pode estar iniciando a temática desta manhã, né, deste trabalho encomendado, certo? Alan, eu visualizo a tela. Terezinha, bem-vinda, Daiane e Maria Virgínia. Também não nos conhecemos presencialmente, são as nossas intérpretes nesta manhã. Né? Obrigada pela colaboração e pela contribuição, certo? Eu não visualizo até os slides ainda, Alan, você projeta, por favor, para eu ir aqui repassando, que já estamos iniciando. A gente tem aí, nesse primeiro slide, assim, eu prometo não vou cansar muito, né? Nós temos 2 horas até as 12h30. É possível que a gente não use todo esse tempo, já que é somente um trabalho que será apresentado, mas nós temos tempo para discussão e para o debate aí com a mediação da professora Terezinha. Certo? Assim, nós estamos nesse momento de uma pandemia mundial, mantendo o evento, apesar da gente ter esse desafio de trabalhar nas plataformas, né? A gente tem esse problema aí de internet, da comunicação, e não ter o aconchego presencial que nós costumamos ter, né? Nos eventos, assim, eu estava contando que eu ia para a Bahia, né? A gente virou o ano pensando isso, nós íamos no carnaval e de repente aconteceu aí a pandemia e aí a gente trabalha de casa, mas graças a Deus por isso. Nós temos aí o trabalho encomendado, ele é um trabalho que, só situando, né, ele é um trabalho que a coordenação geral, ela propõe a temática, propõe a emenda, geralmente ele tem a ver, geralmente não, ele sempre tem a ver com uma demanda de pesquisa do campo da educação lá do Nordeste. Então aí é inserção social e internacionalização do campo da educação especial do Nordeste, né? Eu sou a coordenadora do GT no momento e também a professora convidada para fazer a apresentação da temática. E nós temos também a vice-coordenadora do GT, que é a professora doutora Sheila Cega, da Universidade Federal da Bahia. Nós nos conhecemos do mundo virtual. No outro momento, quem sabe, né? Assim, gratidão aí pela parceria. Já começando aqui a introdução, então, assim, eu vou historiar um pouco para vocês como que foi a construção deste trabalho. Já aviso que nós não temos um relatório de pesquisa, uma pesquisa concluída, nós temos um relatório parcial de uma pesquisa em andamento, porque, assim, devido à extensão da temática, né, a temática ela é extensa, ela é assim, um pouco densa, também devido ao momento do trabalho, de estarmos em trabalho remoto, isso também, para algumas coisas acelera, para outras diminui o ritmo, né? Mas, enfim, a gente trabalhou para dar conta da temática e nós temos um relatório parcial de uma pesquisa que a nossa proposta é continuar. Então, essa temática, ela nos remete a pensar como que os pesquisadores de pós-graduação do Nordeste, que discutem educação especial e inclusão, como que eles vêm elaborando as produções que contemplam inserção social e internacionalização. Esse relatório que eu estou apresentando para vocês, ele está organizado num formato de artigo científico, né, com uma introdução, desenvolvimento. No desenvolvimento nós temos 2 sessões. Numa sessão a gente apresenta a metodologia do estudo, as definições teóricas desses dois descritores, internacionalização e inserção social, e aí nós fizemos um mapeamento dos estudos que a gente estava supondo contemplar essas definições, né, esses descritores, e apresentamos os resultados parciais.
Aqui nós temos o problema, né? Assim, é fato que quando a gente começa uma pesquisa, a gente pesquisa porque a gente tem uma questão para responder. E aqui está a nossa. Quais produções acadêmicas científicas produzidas em programas de pós-graduação do Nordeste tratam da educação especial e inclusão e contemplam inserção social e internacionalização? Essa foi a questão que elaboramos. O nosso objetivo, né, nós temos aí 2 objetivos que nós elaboramos para o estudo, né, que é elaborar um estado de conhecimento por meio de um mapeamento de textos científicos que trate da internacionalização e da inserção social no campo da educação especial no Nordeste, e identificar a constância ou não dessa discussão, né, quanto dos estudos da educação especial em programas de pós-graduação do Nordeste. Esses foram os objetivos alinhados com a ementa e com a temática do trabalho encomendado. A metodologia. A metodologia deste estudo ela é de natureza qualitativa, né? Ela é um estado do conhecimento, ela se dá por meio de mapeamento dos textos científicos produzidos no âmbito dos programas. É um estudo analítico e descritivo, né? A gente descreve produções, descreve o que está acontecendo nesse campo do conhecimento, que está relacionado com inserção social, internacionalização. A gente faz uma análise desses descritivos dentro dos trabalhos, a partir dos trabalhos. Nós temos aí uma fundamentação teórico-metodológica, porque é um estado do conhecimento, porque a decisão de uma metodologia que fosse estado do conhecimento para esse trabalho. Então, ao entrarmos em contato com a temática do trabalho comentado, com a ementa que nos foi fornecida para dar conta, então a gente percebeu que nós tínhamos que dar conta desses descritores: inserção social e internacionalização, situados na educação especial, em educação nordeste. Então, assim, primeiro a gente definiu os descritores para esse estado do conhecimento, localizar os bancos de pesquisa, teses, dissertações, artigos, catálogos, bibliotecas, né? Elencar os critérios para a seleção desse material, não podia ser qualquer material, a gente vai tratar disso mais na frente, no desenvolvimento do trabalho. Fazer o levantamento dessas teses, dissertações do material de pesquisa de um modo geral. No primeiro momento, em toda pesquisa, é aquele momento que a gente busca informações sobre o objeto. Nessa busca, a gente tem aí que, quando a gente compila, traz esses materiais, a gente faz a leitura, faz essa leitura de uma forma que a gente possa encontrar ou não esses descritores. Se a gente encontra um dado, se a gente não encontra, também é um dado, né? E aí finaliza com a escrita do relatório, toda a pesquisa, ela tem uma escrita do relatório, e a análise e as conclusões, né, preliminares, porque a gente sabe que a temática não se esgota. Prosseguindo, nós temos aí o percurso do estudo. Então, assim, o trabalho, inicialmente nós elaboramos a proposta, quando recebemos a proposta, era início do ano, né, quando nós tivemos acesso ao tema, e em seguida já começou a pandemia, já começou o trabalho remoto, suspensão das reuniões do grupo de pesquisa. Como vocês viram na apresentação, lidero o grupo de pesquisa GPMAD, que é um grupo do diretório do CNPq, vinculado ao grupo, que é o meu programa. E aí, inicialmente, quando a gente recebe a proposta, então a gente, em reunião no grupo, elabora uma proposta específica para esse estudo, apresenta aos membros do grupo, e aí a gente começa, né, que é o GPMAD, é o grupo de histórias, memórias e pesquisas autobiográficas, que tem esse liderança também a professora Ana Lúcia. E aí nós temos a participação
de 3 graduados em pedagogia, que são nossas alunas especiais no mestrado, uma pesquisadora já mestre em educação, também vinculada ao grupo, a GPMAD, e 2 mestrandas em educação, as minhas mestrandas, né, da área de educação especial, e a coordenadora que sou eu, né, a coordenadora do estudo, eu assumi como coordenadora. As nossas reuniões, elas ficaram acontecendo na plataforma Google Meet, sempre às sextas-feiras. Nós criamos também um grupo de WhatsApp, e a cada 15 dias, após assim, socialização da proposta e do cronograma de estudo, a cada 15 dias a gente se encontrava para irmos maturando as questões, Professora Francisca, desculpe lhe interromper. Você me escuta? Oi. Tá. Escuto muito bem. No chat, as pessoas estão se queixando do áudio. Está muito difícil a compreensão, está entrecortado e abafada a sua fala. Teria como você tentar falar diretamente sem o fone para ver se a gente consegue uma melhora nessa qualidade de som? Com certeza. Eu posso tentar. Eu botei o som na tentativa de melhorar para abafar o som do ambiente, mas eu faço isso agora. Porque está cortando e está abafado, então é difícil para a professora Terezinha acompanhar a sua fala, a gente também, e tem as intérpretes. Então, seria melhor falar um pouco mais devagar, porque como a qualidade não está muito boa, a gente está tendo dificuldade de compreender. Certo. Agora você me escuta melhor? Parece melhor. E só peço que a gente fale um pouquinho mais devagar para as intérpretes. Tá bom? Tudo bem. Pode Parece que é a instabilidade da internet sua, e aí a gente perde algumas partes. Obrigada, professora. De vez em quando aparece uma mensagem dizendo que está perdendo conexão. É isso. E aí a gente perde alguns trechos, por isso é importante falar um pouco mais devagar para a gente compreender. Obrigada, professora. De nada, disponha. Então, assim, no percurso do estudo, né? Agora que eu estou vendo aí no slide que está da estudo, desculpe aí, pessoal, percursos do estudo. Então, assim, em abril se deu a apresentação da proposta, foi a definição de que nós faríamos um estudo com o estado do conhecimento e também estabelecemos um marco temporal para os últimos 5 anos. Vocês me escutam melhor agora e mais lento, mais devagar? Mais devagar está melhor. Melhorou, porque estava incompreensível, agora melhorou. Vamos ver se continua assim para melhor. Obrigada, Sheila. Obrigada, Francisca. De nada, dispõe. Qualquer coisa pode dizer por aqui, porque eu só escuto mesmo aqui minha voz, então tenho que ter o feedback de vocês, tá? Então, assim, abril foi esse momento da gente definir, né, organizar a proposta e definirmos como que a gente faria o estudo. Então, a gente definiu o marco temporal de seus últimos 5 anos, 2014, 2019, as pesquisas que estivessem nesse momento. E os descritores, a gente não podia fugir disso que estava sendo encomendado. Era buscar a educação especial, e aí a gente acrescentou, e inclusive, porque nós observamos, que a maioria dos programas, eles congregam as temáticas da educação especiais dentro de outras linhas, como nas linhas das políticas, de formação de professor, de currículo, e não tem especificamente uma linha sobre inclusão e diversidade para estar vinculando esses trabalhos. Então, assim, isso foi um fator também que foi difícil de lidar, para a gente ter esse encontro com as produções da área. Em maio, a gente estudou no grupo essa metodologia, porque também ela não era uma metodologia conhecida do grupo, né? A gente escuta muito falar em estado da arte, mais do que estado do conhecimento. Estado do conhecimento na educação, nesse momento, é uma pesquisa mais recente, não tão, digamos assim, popularizada na educação. A gente fala muito mais em estado da arte, mas compreendendo que o estado da arte ele ia exigir um aprofundamento maior. E para esse momento, nós não tínhamos como fazer um aprofundamento desse material bibliográfico tão grande, porque, assim,
Além da temática ser densa e extensa, ter menos de um ano para esse tipo de estudo nos pareceu pouco. Então, por isso que a gente buscou o estado do conhecimento na perspectiva de que a gente queria conhecer, que o objetivo maior era identificar, e que as leituras elas seriam dos resumos, que não desse ser. Primeiro a gente ia buscar pelos descritores, e aí a gente teve muito problema, principalmente internacionalização, quando a gente levou para o banco, né, de dados de teses e dissertações da CAPES, você tinha problema de todas as outras áreas de internacionalização, da economia, vinha assim, vinculados à educação, mas eram outros estudos, outras temáticas relacionadas à informação e não à educação especial. Então, a gente estudou a metodologia, estudou em quais plataformas a gente iria trabalhar, e aí, em junho, a gente já estava organizando as SINs, em junho, agosto, setembro e outubro, a gente já estava com os dados, organizando, analisando e escrevendo o relatório. Só um minutinho, porque está aparecendo uma outra tela aqui. Está travando, só um minuto. Estou dizendo um minuto pela mania, né? Mas acho que é a internet mesmo. O slide não está passando. Agora sim. Só pronto. Então, aí, nesse percurso do estudo, né, a gente tem já em maio, já na primeira semana que nós estávamos de posse dos descritores, a gente começa a organizar uma tabela. E aí, nessa tabela, a gente começa a trabalhar buscando a identificação, assim, detalhando a identificação dos trabalhos. Né? Então, nós pegamos o relatório do EFE 2018, que serviu como material para a gente ver quais são os programas de pós-graduação que estão vinculados à ANPED e à regional, no caso, o EFE. Então, lá nós encontramos 32 programas. Como éramos 6, nos remete até a obra, né? Éramos 6. A gente distribuiu um número, alguns colaboradores da pesquisa, do grupo de pesquisa, ficaram com 6 programas e outros com 5 programas. E cada um ia buscar, a partir desses descritores, inserção social e internacionalização, considerando um marco temporal de 5 anos, trabalhos que contemplassem essa temática, certo? Após alguns insucessos na busca, né, porque assim, a gente inicialmente achava que nós íamos abrir o banco de teses e dissertações da CAPES e pronto, a gente botava os descritores e os trabalhos viriam. Isso não aconteceu, porque aí vinham trabalhos que não estavam relacionados com a temática da educação especial. Inicialmente o pessoal ficou meio que em conflito, né? Eu lembro na primeira reunião, porque dizia assim, não tem esse trabalho, a gente não visualiza, né? E aí nós ficamos pensando que outras estratégias nós poderíamos utilizar. Então, nós utilizamos a estratégia de colocar educação especial e inclusiva. Então, assim, isso já trouxe mais trabalhos, principalmente da área da política. Vale dizer também que a gente não conseguiu, com esses descritores, assim, trazer trabalhos. A gente descobriu que a gente precisava ler o resumo, ler a introdução e puxar esses trabalhos para a inserção social. E aí, no decorrer aqui, vocês vão ver que internacionalização também, assim, foi ainda mais difícil, certo? Então, nós fizemos um estudo também, que está no relatório, nós estudamos esses termos. Por que esse trabalho encomendado? Qual a razão disso, né? E aí a gente buscou na obra Políticas e Avaliação da Pós-Graduação Estrito Sensu, da Inserção Social e Internacionalização,
nós encontramos essa obra com 2 capítulos aí dos professores da UFSCar e da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E aí eles trabalharam com um relatório e fazem assim escrevem numa perspectiva crítica, mas também de acolhida, né? Principalmente as professoras da UFMG, porque assim os professores que trabalharam com a primeira temática, que é a política, é o capítulo 1º dessa obra, a política de internacionalização da pós-graduação em estrito senso, breves considerações sobre a atual política da CAPES. Ela é dos professores Silva Júnior e Cado, é de 2019 esse texto. Então, eles analisam que é uma forma de aproximação assim, de parcerias público e privado, que vai interferir na autonomia das universidades. Então, assim, no texto deles não se percebe uma acolhida, né? Não se percebe uma, digamos assim, uma valorização disso. Já as professoras da UFMG, elas trazem uma outra visão, porque assim, em contraponto a isso, elas vão dizer que a inserção social e a internacionalização, elas vão fortalecer o programa no sentido dos intercâmbios, né, que assim, a universidade tem tido visitantes permanentes, as parcerias de doutorado sanduíche. Aí elas vão mostrar um lado de acolhida à proposta e dizer que, ao mesmo tempo em que há um receio dessa interferência na autonomia das universidades, é possível trabalhar também, tipo assim, numa barganha, né? Eu estou usando esse termo, não está lá na obra. Você atende a política de avaliação da CAPES, mas você também utiliza aquilo que vai ser favorável para o fortalecimento da pós-graduação. Esses slides, assim, eles estão, quando chega aqui, eles começam a ter muito texto, né? Inclusive, a professora Terezinha ontem, quando eu socializei com ela, ela fez a sua dissertação. Mas é porque, assim, eu tenho uma compreensão também com a professora Terezinha, que o slide, ele guia a apresentação. Não é para ter muito texto para ler, mas eu não tinha tempo para, assim, refazer o slide. Aí eu fui tirando os tópicos do relatório, né, da pesquisa, do artigo, e colocando aqui. E aí, se eu fosse topicalizar, eu ia precisar de mais tempo para dar assim, uma sequência lógica. Então, só me desculpando com vocês, tá certo? Mas foi isso. Então, assim, o relatório de Relações Internacionais da CAPES, né, o CAPES 2, que as professoras da UFMG elas trabalharam, elas dizem assim, que para fazer cumprir a finalidade do ensino, da pesquisa, da produção e difusão do conhecimento, que deve estar a serviço das coletividades nacionais e supranacionais. Elas entendem que trabalhar com internacionalização e inserção social vai favorecer isso, né? Então, assim, a gente percebe que há implicações com o tema, que esse trabalho encomendado ele está relacionado porque a nossa pós-graduação é avaliada com esses escritores, né? Mas aí a gente percebe também que tem que ter esse cuidado que nos alertou os professores da UFSCar, né? Da questão da autonomia, certo? Então, os autores, eles analisam ganhos, né? As da UFMG, elas analisam muito mais ganhos do que receio de perda de autonomia. O outro faz o contraponto. Porque sentimos necessidade desse estudo, né? Desses textos, para situar o grupo e para também situar a temática encomendada. Por qual razão discutir isso, né? Então, estamos discutindo porque tem implicações diretas na avaliação dos programas de pós-graduação. E aí a gente avança, né? Aí eu apresento a ementa, que é estudo dos impactos. Essa ementa foi a ementa vindo da coordenação do EPEM. Estudo dos impactos e perspectivas das produções dos programas da área de educação do Nordeste no campo do GT15, educação especial, relacionados à inserção social e à internacionalização no contexto da pandemia.
Então, foi essa ementa que norteou a proposta deste estudo que nós estamos apresentando, né? Assim, já falei aí a questão do mapeamento de estudos que a gente fez, né? E que para fazer o delineamento, a gente precisou de várias reuniões, assim, nós trabalhamos em 7 meses, né? E aí os critérios de busca, eu detalho agora na metodologia do trabalho, a gente procurou inicialmente teses e dissertações, já falei isso dos últimos 5 anos, os trabalhos tinham que ser produzidos no Nordeste, pós-graduação do Nordeste, os descritores, educação especial, inclusão e inserção social e internacionalização. E após a leitura dos resumos, se não desse conta, que a gente achasse que o título tinha a ver, a gente avançava na leitura, lia em produção, lia os resultados. Era impossível ler teses e dissertações, então, curto espaço de tempo, né, ler todos. Na continuidade, né, esses foram os critérios de inclusão. O que era a exclusão? Se não atendesse a esses critérios, o trabalho seria excluído da lista. Neste texto aqui, nós não temos condição de apresentar o que nós encontramos dos 32 programas que estão lá no GT, no relatório que foi utilizado, que foi produzido no EPEN 2018. Tem aqui que a tela desapareceu um pouquinho, pronto. Então, aí nós trabalhamos com o programa de mestrado acadêmico intercâmbio em educação e ensino da UES, o de pós-graduação em mestrado em educação pós-edu, que no caso é o meu programa aqui no Rio Grande do Norte, o programa de pós-graduação em políticas, gestão e avaliação da educação superior da UFPB, Paraíba, o programa de pós-graduação em educação da UFRN, o programa de pós-graduação em educação profissional do IFRN, os dois estão em Natal, e o programa de pós-graduação em educação da UFPB. Então, a gente teve aí um do Ceará, né, o meu, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o pós-edu, 2 programas em Natal, do IF e da Universidade Federal, da Paraíba. Então, neste artigo aqui, nós trazemos os resultados parciais desses programas. Eu vou apresentar para vocês, tela seguinte, aí já está, não é? O formato de tabela que nós estamos fazendo em busca da identificação desses trabalhos em cada programa. Esses 6 programas, nós geramos uma tabela de 63 páginas. Daí a impossibilidade da gente mostrar tudo, a gente tem que ir à frente, quantificar, organizar gráficos, porque aí, inicialmente, assim, a pesquisa ela é qualitativa, mas a gente pode dar também a ela um tratamento estatístico, quantitativo no sentido de um tratamento estatístico, para a gente poder visualizar melhor esses dados. Isso não foi possível agora, devido à densidade do trabalho e o tempo necessário para a apresentação. Mas o que a gente tem aí? O título da obra era necessário, né? Cada colaborador em uma tabela dessa, acessava o programa, aí a gente saiu do banco de teses e dissertações da CAPES, e aí nós fomos procurar os repositórios dos programas de pós-graduação, e alguns nós não conseguimos. Como nós não conseguimos, em algumas páginas dos programas, encontrar os repositórios de teses e dissertações, nós fomos para os lápis dos pesquisadores. E lá nos lápis dos pesquisadores, a gente acessava o programa, acessava a linha de pesquisa, e o lápis do pesquisador que possivelmente orientava a temática, mas isso também, assim, ainda foi complicado, né? Porque a gente não tinha pesquisador da área de educação especial orientando trabalhos na área de educação especial. Às vezes esse pesquisador é da área das políticas, mas ele está trabalhando com a legislação, por exemplo, de inclusão do país. Então, e internacionalização, nós encontramos
2 trabalhos de pós-doc, de pesquisador, e aí nos parece que a internacionalização ela está muito mais em eventos, em intercâmbios, em pós-doc do que em teses e dissertações. A inserção social, ela parece mais presente. Mesmo não sendo notório, quando a gente coloca os descritores, mas quando a gente começa a ler os trabalhos, a gente observa. É o caso dos 2 trabalhos nessa tabela, ela não está muito visível, mas aí eu vou detalhar, né, para vocês. Então, assim, o título da obra é Atuação do Intérprete Educacional da Libras nas escolas de ensino fundamental do Limoeiro do Norte do Ceará. Então, a gente já percebe pelo título que o título remete à inserção social. Quando a gente começa a ler, então isso vai se confirmando. Por isso, veio para a tabela. Né? O trabalho é de 2017, atende ao nosso marco temporal, né? E ele tem aí como resultado da necessidade de valorização do trabalho do intérprete na educação básica, do fortalecimento das políticas, e aí a gente percebe que é um trabalho de inserção social e uma temática forte, uma temática que tem potencial, certo? Depois a gente tem aí o outro que nós trouxemos como exemplo, foi letramentos de resistência e identidades da pessoa com deficiência visual do Limoeiro do Norte. Uma trajetória etnográfica. Então, assim, a gente tem também aí a questão dos letramentos, que aí não tem como fugir de que o social está presente, não é? E foi nessa perspectiva que nós fomos fazendo os demais trabalhos. A gente avança aqui para o próximo slide, né? A gente já está chegando aqui nos resultados, e na minha fala eu já vou falando de alguns resultados aí. A gente mostra aí os 6 programas que foram pesquisados por essa colaboradora aqui, que eu escrevi esse artigo a partir da tabela de uma única colaboradora, que estava com 6 programas. Então, aí você vê que não tem o programa de mestrado acadêmico intercâmbio em educação e ensino da UES, ele não tem linha de pesquisa na área de educação especial inclusiva, e eles dizem também que não tem trabalhos, porque, assim, de forma resumida, não é que eles dizem, a gente escreveu isso com base na busca que nós fizemos. Né? O programa de pós-graduação em educação, ele aparece também aí como não tendo trabalhos, porque na busca, que no caso é o meu programa, e eu vou retomar isso mais na frente, a gente não encontra também trabalhos com esses descritores, certo? Tem um repositório, a gente busca lá, mas com esses descritores a gente não encontra. Depois a gente tem o programa de pós-graduação do IFRN, né, que ele também não tem linha de pesquisa nessa área, não é? E o FPB também não tem linha de pesquisa na área. A gente observa aí que a maioria dos programas, inclusive, isso não se repete só nesse grupo, os demais grupos também, certo? E a gente tem aí o programa em Políticas Públicas, Gestão e Educação da UFPB, né? E nesse existe um trabalho sobre Ciência Sem Fronteira, mas ele não está vinculado a uma perspectiva inclusiva. Ele traz a internacionalização, mas não uma perspectiva inclusiva. Ele faz uma análise do Ciência Sem Fronteira. Ainda falando dos resultados, quando nós percebemos essa dificuldade, então nós disparamos um e-mail com um formulário Google, né, com 3 questões, onde a gente perguntava sobre essas temáticas e os programas. Nós pegamos eu peguei com a coordenadora do meu programa, e-mails os mais recentes, a lista de e-mails mais recentes de comunicações que tinham sido distribuídas para os programas, para eu ter acesso aos e-mails dos coordenadores. E aí eu socializei um formulário e dei um tempo. Isso aconteceu em julho, né? Dos 46 e-mails, somente 3 retornaram. E esses 3 disseram não ter linha de pesquisa, e um disse que estava começando agora a fazer uma orientação de um trabalho que tratava de educação do campo.
que era a inserção social. Então, assim, também não houve um retorno dos programas, dos coordenadores de programa. Eu até pedia no e-mail que, se tivesse a linha, poderia ser respondido o coordenador encaminhar para o coordenador da linha. Mas, assim, não foi bem sucedido, né? Já não teve somente 3 respostas. Então, assim, torna-se notável para nós, não é, que não é uma comunicação fácil com os programas, a busca de retorno para os formulários, né? A gente percebeu também que nós pedimos numa questão para dizer se tinha um trabalho na área. Na outra, a gente pediu para listar eventos, publicações e formações. E aí não aconteceu isso, né? Disseram que não tinha, os 3 que responderam disseram que não tinha, também que não tinha organizado eventos e formações, e somente um disse que tinha esse trabalho na área de educação do campo. Com inserção social, não necessariamente educação especial e inclusão, mas inclusão social. Então, assim, diante dessas buscas que foram complicadas, difíceis, e sabendo, assim, eu conheço pessoas que fizeram pós-doc em outros países, eu conheço pessoas que organizam eventos, jornadas, intercâmbios, já fizeram visitas acadêmicas em outros países, e eu não tinha tempo de fazer um contato pessoal, né? Eu não tinha como fazer isso com os programas, a tentativa foi por meio do e-mail, mas aí eu busquei no meu programa tem a linha educação especial não, educação inclusiva, diversidade, agora tá falhando, estou com a cabeça muito ocupada, diversidade e inclusão. Práticas educativas, acertei agora. Práticas educativas, diversidade e inclusão, é a linha do meu programa. Então, eu conversei com a professora que faz contato. Então, o que é que ela me disse? E você vê que lá naquela tabela, no programa aparece tem as produções. Mas, assim, até por ter participado de bancas, que não de trabalhos que eu sabia que contemplavam de alguma forma, né? Então, assim, eu encontrei que a professora já ministrou mini cursos no Chile, né? Ela fez intercâmbios com os alunos da pós-graduação, numa formação continuada na Colômbia e também no Peru. E organizaram, nesses anais, eles publicaram trabalhos, textos relacionados com, digamos assim, com os trabalhos que realizam aqui no Brasil. Também encontramos no lápis de um professor um artigo sobre a política de educação especial inclusiva no Brasil e de Portugal. Então, assim, é muito difícil ter acesso a essas produções, porque elas não estão nesses descritores. Eu penso que talvez se torne mais fácil se tivéssemos acesso aos relatórios da Sucupira, que talvez sejam onde os coordenadores vão sintetizar, compilar e vão colocar tudo, né? Assim, até esse momento não foi possível. Então, a gente tem isso como um resultado também, essa fragilidade no sentido da exposição, da divulgação dessas produções. Isso é um resultado que nós percebemos, não é fácil chegar, né? Então, esse mapeamento da produção bibliográfica, do campo da educação especial, nos portais dos programas, foi um trabalho desgastante e, assim, difícil de ser feito, né? Sobre a internacionalização, como já falei, que ela está mais nos pós-doc, e aí tem também uma questão das políticas, porque a gente viu lá que a UFPB tem um trabalho sobre ciências sem fronteira. Não existe mais ciências sem fronteira. A gente já vê também assim que as políticas também, ao mesmo tempo que há uma cobrança da internacionalização dos programas, há também uma redução de recursos que permitam isso. A gente tem aí uma política de redução de bolsas, né, de redução de programas como Ciências Sem Fronteiras, que permite os alunos de doutorado de sanduíche, de bolsa de pós-doc, assim, os editais também eles não estão favoráveis a esse momento. Então, assim, acho que
Em termos de resultado, a gente viu essas limitações no estudo, né? A gente viu a dificuldade do atual contexto desse momento político, desse momento que nós estamos vivendo. E aí a gente percebe também que as inquietações nos levaram a fazer algumas perguntas, né? Há, de fato, uma motivação interna nos programas para trabalhar com inserção social e internacionalização, para dar conta dessa exigência da CAPES? Ou somente os coordenadores estão tão antenados nisso porque estão sendo cobrados? E, assim, já que o campo da educação especial tem um número reduzido de linhas no Nordeste, e esses trabalhos, como que está sendo a motivação para essas produções? E a gente vai mesmo ter projetos de alunos que contemplem, né, de orientandos, que contemplem esses descritores, se eles não estão vivendo isso, assim, parece haver um descompasso, né, de comunicação entre o que se acolhe vindo lá de fora e o que está dentro do programa, porque está sendo cobrado pela CAPES, pela avaliação, né? A escassez dos recursos, como já falei, de bolsas, de editais, né? Então, assim, diante dessa escassez, é possível tratar estratégias para a internacionalização dos programas que a gente tanto quer, né? Como que a gente vai fazer isso sem os recursos, né? Nós estamos aqui na plataforma, mas a gente sabe que a gente não pode fazer uma internacionalização de programas totalmente pelas plataformas virtuais, ou em algum momento, algum presencial, sendo presencial, também tem que acontecer, certo? Como resistência, né, à atual situação, o GT15 trabalhando numa pesquisa em rede poderia ser fortalecido, né? Será que nós poderíamos nos organizarmos em rede, assim, cada um desses programas? Mas aí eu já observei que muitos desses programas que estavam no EPA em 2018 não estão nesse 2020. Pelo menos no GT15 eu observei a saída de alguns pesquisadores, como eu estava lá como ADOC em 2018 e agora 2020, então o número ele foi reduzido. E tinha universidades que estavam naquele momento e que não estão agora. Então, assim, como que a gente pode se motivar para o fortalecimento em rede, para um maior intercâmbio dos pesquisadores da área de educação especial, inclusive no âmbito do GT15, né? Como que a gente pode fazer isso? É uma questão para a gente estar pensando, sair daqui pensando, né? E ampliar essas possibilidades, talvez mais fortes de internacionalização. A inserção social, ela não parece tão carente, não. Ela apresenta, sim, até porque, assim, nos últimos anos a gente teve as políticas de educação especial de uma forma muito impactante no campo da educação básica, também do ensino superior. Agora nós temos esse problema aí com o decreto recente, né? Mas, assim, nós tivemos uma trajetória de progressos, né? Então, assim, a inserção social, eu penso que ela está bem contemplada, certo? Então, essas indagações, elas se dão em função de visualizarmos essa necessidade de fortalecimento da pesquisa no campo da educação especial, né? E de criarmos vínculos de colaboração entre programas, entre linhas de pesquisa e educação especial. Isso precisa ser ampliado, melhorado, certo? E aí, já finalizando, né, nós temos aí as referências, elas estão, eu vou listar as referências das teses e dissertações e artigos e capítulos de livros, porque quando nós fomos para os lotes dos professores, nós trouxemos outros gêneros textuais, que não teses e dissertações, né, e também falamos dos eventos. E aí a gente traz aí só o referencial teórico-metodológico, que embasou o estado do conhecimento, e um referencial que foi políticas de avaliação da pós-graduação estricto sensu, que é esse que trata das definições que eu apresentei lá no início. Tá? Então, assim, para esse momento, gente, era isso, tá? Gratidão pela escuta, pelo momento, por todos que chegaram até aqui. E a gente inicia agora a conversa, tá bom? A partir dessa exposição. Muitíssimo obrigada.
Obrigada, Francisca, pela sua exposição, por esse retrato que você trouxe da nossa realidade aí do Nordeste, na busca no árduo conquista da inserção internacional da educação especial, realmente pelo tempo que você teve e pela limitação de pessoas trabalhando, porque você, no final, conclui com muito bem, em termos de ser um trabalho que requer uma maior participação dos programas, e com certeza, se fosse uma pesquisa em rede, e ampliaria as possibilidades e abriria também para maior intercâmbio, não só a nível dos próprios programas, que viriam a experiência, os caminhos que outros programas trilharam para chegar a uma participação internacional, e daria maior força e consolidaria essa busca que é pela participação internacional da educação, especificamente da educação especial. Que essa tentativa já vem de longas datas e uma preocupação sempre da CAPES, na avaliação dos programas de pós-graduação, é ver o nível de internacionalização dos programas. Mas, por outro lado, como você falou, há limitação de recursos e eles não abrem maiores possibilidades, facilidades. Cada programa que tem as suas próprias forças, as suas próprias conquistas, quase que individuais, porque não há uma facilitação maior por nível do governo federal, com recursos e com programas, com financiamentos específicos para essa área. Eu vou trazer aqui uma experiência que poderia ser considerada antecessora ou pioneira, não sei até que ponto pioneira, mas antecessora dessa sua pesquisa, desse trabalho que você apresentou. E nós tivemos uma experiência enquanto programa de pós-graduação em educação da UFBA, enquanto coordenadora do grupo de pesquisa que trata da educação inclusiva e as necessidades educacionais especiais, através de um programa de parceria de consórcio em educação superior, Brasil e Estados Unidos. Foram 2 períodos que houve esse programa. E já era, na época, a CAPES já procurava, já incentivava essa internacionalização, mas não financiava o intercâmbio com alunos de graduação. E esse programa que a gente participou, esse programa de consórcio de educação superior Brasil e Estados Unidos, foi uma parceria entre a CAPES, aqui no Brasil, e a FIPS, nos Estados Unidos, que é o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Superior, agência norte-americana, similar à CAPES aqui no Brasil. Então, mas nós tivemos 2 programas, foram 8 anos nessa experiência de intercâmbio entre alunos e profissionais e professores do Brasil e dos Estados Unidos. O primeiro período foi de 2003, imagine quantos anos atrás, a 2007. Esse programa tinha uma duração de 4 anos e havia uma parceria também quanto ao currículo. Os alunos, cada semestre, nós recebemos 4 alunos americanos e enviamos 4 alunos brasileiros para as universidades parceiras do período. Em 2003 a 2007, aqui no Brasil, foi a UFBA, que era a coordenadora, e a Universidade de Tuiuti do Paraná. E nos Estados Unidos, foi a Temple University e a Bridgewater University, em Massachusetts. A Temple University é na Filadélfia. Na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, né? E a Bridgewater, que era no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E tinha como título esse programa a inclusão de pessoas com deficiência através da tecnologia assistiva, soluções culturalmente apropriadas. Agora, o que ocorreu desse programa, nós tivemos como impacto o aperfeiçoamento dos alunos, um currículo conjunto, né, em parceria, e algumas monografias,
mas não teve nenhuma tese, nenhuma dissertação. Nós tentamos fazer uma pesquisa em conjunto, mas não chegamos a efetivar. E no segundo período desse programa, nós tivemos até 2007, aí teve uma pausa, depois tivemos outro parceria de 2010 a 2013. Dessa vez foi ambiente de trabalho e oportunidades de emprego, inclusão social e contribuições. Esse foi voltado para o emprego, para a profissionalização. E continuou nesse programa a Universidade Federal da Bahia e a Tuiuti, e nos Estados Unidos também a Temple University e outra universidade que foi a St. Cloud State University, e St. Cloud é em Minnesota. Então, nós tivemos dentro dessa mesma proposta de troca de alunos, agora o foco aí não era mais a tecnologia, era sim a questão de ambiente de trabalho. Eu acho que porque esse programa, esse consórcio, abrangia as várias áreas. O que menos tinha era a educação, mas a área das ciências exatas, da biologia, da ciência médica, e nós conseguimos, cada ano, 10 projetos eram aprovados e selecionados para efetivar esse trabalho. Eu achei oportuno trazer aqui essa experiência, porque mostra já alguns antecedentes dessa tentativa que vem tentando se conquistar essa maior internacionalização, a inserção social a nível das pessoas com deficiência, trocando, vendo essas experiências. Eu acho que foi muito oportuno as suas reflexões, esse retrato que você trouxe, os parabéns com pouco tempo que você teve e o grupo, né, para trazer esse trabalho, para trazer essa pesquisa, e eu acho que vocês têm a responsabilidade que começaram de dar uma continuidade para ampliar essa pesquisa e ver nos entremeios da pesquisa também e outras ações, que com certeza muito mais ações de extensão, como você citou aí, de visitas técnicas, de estágios profissionais e até de doutorado sanduíche, que nos últimos anos, nessa época até a década de 2000, era muito pouco o doutorado sanduíche, e foi esse programa dessa parceria com a CAPES-FIPES, foi o primeiro programa de financiamento da CAPES para alunos de graduação. E foi muito enriquecedor para professores e para estudantes que viveram essa experiência naquele momento, naquela época. Mas depois desse parêntese grande, vamos abrir para... Não sei se você quer colocar mais alguma questão, a gente abre para as pessoas que queiram se posicionar ou trazer alguma pergunta. Até o momento, aqui, pelo que eu leio do chat, não há nenhuma pergunta, nenhuma questão assim. Mas há, sim, há mais parabéns a você, Francisca, ao trabalho e agradecimento, mas não estou vendo nenhuma questão ou nenhum acréscimo à sua disposição. Se alguém quiser fazer, ainda há tempo e podemos colocar. Eu observei uma coisa agora no final, que eu acho que talvez esse ruído que a gente ouça, essa interferência, seja porque há muito microfone, muito, como é que chama, ligado. E geralmente, quando tem muita gente lá, se pede para que se desligue para evitar a interferência. E hoje a gente não esqueceu de pedir, né? E tem muitos que estão com o microfone ligado. Talvez seja isso que às vezes aparece um chiado, uma oscilação. Mas no final deu para ouvir bem a exposição de Francisca e toda a riqueza do trabalho e da pesquisa que ela realizou. Agora, meu incentivo é que continue
e que vá à frente para ver também os outros aspectos das outras áreas. Eu acho que um bom caminho para isso seria, como você propôs, uma continuidade da pesquisa, não sei com subtópico, que seja em rede, que seja com outras universidades que possam fortalecer e ampliar e ver também, além das atividades de pesquisa, ver as atividades de extensão e as atividades de ensino que ocorrem nesse processo de internacionalização e que são conquistas muito enriquecedoras para a educação e para a educação especial sobremaneira, né? Haver essa troca entre realidades diferentes, culturas diferentes, o que há de semelhante, o que pode se aproveitar, não é para realizar uma cópia, porque cada realidade é única, mas aproveitar as experiências que já foram vividas. Ok? Francisca, onde está você? Pode aparecer aí. Está ouvindo bem, gente? Não tem alguma questão? A Francisca está chegando. Ok, Francisca. Você não tem nenhuma questão, só elogios e os parabéns pela sua exposição, pelo trabalho seu e do seu grupo, né, sob sua coordenação. Eu tive a ousadia de trazer essa experiência, que é já um antecedente dessa internacionalização, dessa busca dessa perspectiva. Terezinha, eu achei a socialização da sua experiência muito boa, assim, porque a gente fica buscando e às vezes essas coisas tão boas que já aconteceram, elas se perdem, né? Elas precisam mesmo ser historiadas, elas precisam mesmo ser socializadas, porque as coisas que a gente está buscando já aconteceu no passado, né? Eu gostaria muito de participar de algo assim, como você falou, né? Mas aí a gente vive que está em sociedades diversas, políticas, né? Assim, as tempos são outros. E tem uma interferência muito grande na formação dos pesquisadores, na formação. Nem todo mundo hoje está fazendo também mestrado e doutorado. Houve um momento que as pessoas faziam para serem atuantes nas universidades. Hoje a gente tem um número grande de professores de educação básica, também pesquisadores, não é? Então, assim, uma oportunidade como essa, ela seria perfeita para oportunidades de intercâmbios de conhecimento, tanto do ensino superior como da educação básica, no que se refere à educação da pessoa com deficiência, né, do campo da educação especial. Eu considerei muito oportuno e, assim, para mim foi enriquecedor, foi informações a mais, né, histórico. Os alunos tinham oportunidade os daqui da UFBA que iam, estavam um semestre na universidade, também passavam um semestre aqui, tudo compartilhado. Os créditos que eram realizados eram aproveitar técnicas dos professores também. Enquanto nós íamos até lá, os professores de lá também estavam na universidade e trocavam, e havia alguns eventos em conjunto também. Sempre, todo ano havia um evento. Um ano era nos Estados Unidos, o outro ano era aqui no Brasil. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o questionamento de Marisa, se será publicado. Eu não tenho essa informação, Marisa. Eu acho que só o pessoal da organização do evento. Sobre a última, está em outro grupo, que não está contemplado neste relatório. Sim, a gente pode estar socializando isso com você, tá certo? Eu estou vendo você dizendo aqui grupo de pesquisa, e nós encontramos trabalhos da última. Porque como eu peguei a tabela e uma colaboradora que não estava com uma última, então ele não está nesse relatório aqui. Então, apareceria nessa continuidade do trabalho. Porque, assim, gerou um relatório, esses 6 programas de 25 páginas. Assim, a gente viu que ficaria muito denso colocar os 32, o que nós encontramos dos 32 programas, porque eram 6 colaboradores. Então,
com 5 ou 6, quem não ficou com 5 ficou com 6. Quando a gente junta tudo isso, a imensidão da tabela, essa que nós conseguimos aqui, o relatório, ela está em 63 páginas. Então, Marisa, o da UFMA não está nessa apresentação, porque não era desse grupo, tá certo? Não é essa amostra aqui desse grupo. Estou ficando toda apanhada aqui do ventilador, vai ficar fazendo calor grande. Eu acredito. Uma outra coisa que eu queria me desculpar com vocês é a velocidade da voz, certo? Eu acho que é sotaque mesmo de Potiguar, eu falo apressado com eles. Eu acredito, Francisca, que seja publicada, porque um evento que eu participei já deve ter uns 4, 6 anos, porque é de 2 em 2 anos, né? Eu me perco no tempo. Eu também tive um trabalho encomendado e ele foi publicado no exemplar à parte, com todos os trabalhos, não foram nos anais, com todos os trabalhos encomendados, sabe? Mas isso aí cabe perguntar à coordenação geral. Talvez Sheila e você possam procurar saber para aí nos responder posteriormente. Marisa aqui é a velha parceira de caminhada. Eu conheci Marisa em João Pessoa, foi bem legal. E por ver você, Marisa, como é que fica, você já tem informação sobre a eleição da coordenação do GT, para a próxima coordenação do GT, que Marisa, ela é bem antenada, bem ligada no GT, né, da educação veterana. Eu, no último, eu não participei. Eu participei ano passado na Amped, em Niterói, e participei. O último regional foi o do Piauí, não me lembro que ano foi. Deve estar uns 4 ou 6 anos. Alguém mais? Eu acho uma oportunidade muito boa, né? Assim, acho que o EPEM é uma oportunidade muito boa. Mas ao longo dos anos, ao invés de a gente se fortalecer, parece que está reduzindo. Quando eu começo a comparar, eu fiz mestrado em 2006. Então, eu participei do EPEM lá naquela época. Acho que foi em Alagoas, 2006 ou foi 2007. E assim, era um evento mais popularizado, né? Então, assim, hoje a gente tem, inclusive, para ter a DOC é difícil, né? A gente fica fazendo os convívios, assim. Eu acho que a gente está precisando de um gás, sabe? De uma levantada. Marisa lembrou aqui também de eventos, publicação em conjunto da Educação Especial Internacional. A UFMA, a UFBA e a UFIC, Federal Fluminense, nós tivemos um PROCAD, que é o Programa de Cooperação Acadêmica, e que tratava da formação de professores. E aí derivou até alguns eventos com a participação de profissionais internacionais e de estudantes de pós-graduação que fizeram também sanduíche, como no México, pós-doutorado, a Valdelúcia Costa mesmo, que era desse programa. Então, são ações de internacionalização. Eu acredito que a maioria das ações de internacionalização não venham a se realizar como pesquisa, mas sim como atividade de extensão e de ensino. Se fosse com essa amplitude, com certeza teria mais ação. Agora, o ideal é que elas se desdobrassem em pesquisa, essas ações de extensão e de ensino. Mas vamos aperfeiçoando, vamos melhorando e quem sabe chegamos lá. Isso mesmo, né? Porque assim, acho que é o que a gente precisa, se juntar mais, socializar mais, como você disse aí, aprender mais uns com os outros, não é? Ver o que já foi produzido aqui nesse contexto ainda da Belém. E todos esses encontros são momentos de aprendizagem. Gente, já vi isso, já foi, já teve. Mas eu acho que é uma forma diferente de olhar, é uma maneira, e vocês dali já fazem novos vínculos para atividades futuras, para ir consolidando ações, redes, enfim, para caminhar, não pode ficar parado, impactado. Como bem está sabendo se reorganizar, se resistir a esse momento de pandemia e de medo, de paralisação, de choque que estamos vivendo, né? E criando novas formas de relação e de intercâmbio. Essa não é a ideal, mas
pelo menos nós estamos nos vendo, estamos, pelo menos para mim não é ideal. Nada como o calor humano, como uma presença, com um cafezinho, um lanche, mas em breve nós voltaremos a nos reunir, a nos ver e a estar pessoalmente, né? Verdade. Eu acho que não tendo mais, você quer colocar ainda alguma coisa? A Marisa está aqui cheia de notícia. Vai, Marisa, fala, Marisa, a gente escuta você. E fortalecendo a nossa região e fortalecendo a educação especial, né? Dentro e não nos deixar abater diante do momento que estamos vivendo, desse retrocesso com a publicação da Política Nacional de Educação Especial, que foi sancionada, o decreto 10.502, em 30 de setembro, né? Mas que está perto de ser revogada, espero que sim, que ela seja anulada para que a gente possa avançar, rever o que não estava funcionando bem, melhorar, mas não retroceder para o século passado. Assim, caminhar sempre em frente com a participação de todos, com a opinião e com a revisão, né? E aproveitando os estudos que existem, as experiências, não é negar tudo e começar a ignorar como se nada foi feito, se estivesse trilhando aquele caminho pela primeira vez. Retornando aos primórdios. O essencial é manter o princípio da inclusão, né? Que é uma coisa que a gente visualiza que o decreto compromete, né? Então, esse princípio da inclusão ele tem que ser defendido, bem defendido, né? É o princípio da inclusão, os conceitos também, né? Que ela retorna a um conceito ainda biomédico, descaracterizando o conceito social, a importância da sociedade e negando todo o processo e o retorno, todo o processo de avanço, de conquista e um retorno a um momento de exclusão. Exatamente. Então, se ninguém tem mais nada a falar, peraí que meu chat sumiu. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, falando decreto também, Sheila colocou, esse decreto precisa ser revogado. Precisamos avançar, não retroceder. Com certeza, Sheila. Marisa aqui, fortalecer nossa região Nordeste, querida. Então é isso, né, Francisca? Eu acho que podemos ficar por aqui, né? Os agradecimentos, agradecer a você pela beleza do trabalho que nos apresentou. E vá em frente, continue as outras facetas. Agradecer também as duas intérpretes aqui pela dedicação, pela colaboração, a Tayane Macambira e Virgínia Cardoso, né? Porque a UFBA ainda não tem um serviço de intérprete e a gente sempre fica dependendo de favor, mas nesse momento até que foi a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, né? A qual elas estão ligadas, não sei qual tipo de vínculo, mas agradecer a elas por terem topado, terem aceito e terem colaborado aqui durante essa manhã e durante essa sessão. E a você, Francisco, um prazer em conhecê-la, um prazer esperamos que nos revejamos em outras situações, em outros momentos. Agradecer a Sheila também, é sempre presente, sempre de iniciativa, sempre colaborando, e a Alain, e tivemos aquela complicaçãozinha no início, eu fiquei até meio nervosa, porque eu disse a ele, você não acredita? Você não estava ouvindo bem, estava intercontando. Professor, ele só fazia dizer, eu estou ouvindo bem. Então, se ele está ouvindo bem, todo mundo deve estar ouvindo bem. E é sua internet. A internet, eu assisti ontem toda a abertura, a internet não teve problema. Participo de vários outros momentos e nunca teve. Agora, depois foi que eu vi também, que talvez devesse ter mandado o pessoal desligar o fone. O fone, quando eu vou fazer defesa de tese, eu mando as pessoas, os ouvintes, desligarem, porque interferem. Faz um ruído. Talvez fosse isso que desse chiado. Estava entrecortando, sabe? Mas depois que Sheila deu aquelas dicas, melhorou bastante. Eu estava angustiada. Você fica querendo acompanhar o pensamento e sempre ler. Eu não estava percebendo, para mim estava tudo ok. Pois é. Mas foi tudo bem no final. Obrigada a Alain também, a Sheila e as meninas que eu já agradeci, mais a vocês. Acho que nós podemos ficar por aqui, né? Esperar uma outra oportunidade.
Eu acho que ficou tudo claro e não precisamos usar o tempo todo. São 12 horas no meu relógio, 12 e 5. Se a gente concluiu, a gente não precisa ficar, né? Ficar conversando. Já conversamos. Fizemos a apresentação, o diálogo, né? Cumprimos com a obrigação já e não foi pesado, foi gratificante para mim, certo, pessoal? Muito obrigada. Foi tudo bem. Obrigada e boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo à distância, que a gente não se vê. Muito obrigada a todos e tchau, tchau.